O cristianismo falhou no Brasil. Bem, essa é uma afirmação que eu tenho escutado muito e as razões pelas quais eu escuto isso são argumentos sólidos. Ou o cristianismo ele não é verdadeiro e não funciona, ou os cristãos do Brasil tomaram um caminho que a coisa não ficou muito interessante. No vídeo de hoje eu vou falar contigo sobre será mesmo que o Brasil é um país cristão? E se ele realmente for cristão, ele deu certo? Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma verdade um pouco difícil de se aturar, indigesta, que as pessoas normalmente não comentam, mas eu quero que você dê a sua opinião já aqui nos comentários. Vamos traçar aqui uma linha lógica, argumentos sólidos, pensamento crítico inteligente e aí os resultados dessa análise. Você sabia que o Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes e 90% dessa população se diz cristã. 90% de 210 milhões de pessoas. É gente pra chuchu. E aí eu te pergunto, o Brasil é um pedacinho do céu na terra? O Brasil é uma fonte de avivamento para as nações? O Brasil é um país referência de cristianismo para o mundo? Os índices de violência no Brasil são altíssimos. A nossa corrupção política, ela é sistêmica. Nós temos representantes políticos corruptos em muitas das suas áreas. Eu não estou falando que todo político é ladrão, mas é predominantemente corrupto o nosso sistema político. As nossas mídias, elas não representam os valores da família nem da fé cristã. Chega a ser um tanto quanto paradoxal nós falarmos que somos cristãos, mas se a gente não vive o cristianismo, a gente parece, sabe o quê? Um dentista cheio de cárie na boca. A gente parece um professor de educação física, um nutricionista que está extremamente acima do peso porque não para de comer ininterruptamente. Nós vivemos uma contradição abismal entre o que nós falamos e o que nós vivemos. Não é possível um país tão poderoso espiritualmente, porque ter 90% de cristãos é uma parada muito forte. E ao mesmo tempo, os nossos números não representam isso. Desigualdade social, mentiras, furtos. O que define um cristão pra você? Só dizer pro IBGE, quando vem com uma prancheta ou te ligam e você responde, não, eu sou cristão sim. Nós temos uma população predominantemente católica e a maioria deles são católicos que vão em missas eventuais, raríssimas, aí de vez em quando vai numa missa de sétimo dia de algum parente que faleceu, vai num casamento, mas não é um frequentador da igreja, não tem aquela comunhão profunda com os seus ritos e credos. Nós temos uma população evangélica menor que a católica, um pouco mais intensa, um pouco mais ativa, mas muitas vezes hipócrita demais. Por que acontece isso? É porque realmente as pessoas não vivem o que falam que creem. Na verdade, elas não creem, entenda isso. Falam que creem, né? Mas não fazem. Não adianta ir para a igreja, não adianta ir para culto, ir para missa, não adianta a Bíblia feder ao teu desodorante, de tanto que ela fica debaixo do teu braço e você leva ela pra cima e pra baixo. Isso não adianta. Se às escondidas você consome pornografia, se nas suas mídias sociais é só meme, palavrão, polêmica, xingamentos, se você é casado e não honra sua esposa, não honra seu marido, seu cônjuge, se você tem filhos e não os instrui no caminho de Deus, se você fala que é cristão, mas assistindo o seu time de futebol você xinga, você fala palavrão, não adianta você falar que é cheio do Espírito Santo, tem um cargo na igreja, um ministério na igreja, se você assiste filme pirata, faz gato, não adianta, cara. É muita hipocrisia que a gente vive. Todos nós temos as nossas falhas, ninguém é perfeito, mas se o Brasil tem 90% de cristão e esse país está uma bagunça, ou o cristianismo é fake, não funciona, a teoria do cristianismo, ela não deu certo, Jesus nem existiu então, ou nós não vivemos aquilo que a Bíblia nos instrui. Ser cristão significa seguir os caminhos de Cristo. A Bíblia diz, se você tá brigado com alguém, vai lá e peça perdão mesmo estando certo. A Bíblia diz, toma um tapa na cara, vira outra face. A Bíblia diz, ajude o necessitado, porque ali você tá ajudando o próprio Cristo. A Bíblia diz tantas e tantas coisas que a gente tá, cagando pro que tá acontecendo. A gente não se importa com a essência verdadeira do evangelho. A gente se preocupa em julgar o outro. Se eu sou crente, eu sou mais perto de Deus. Aquele cara não é crente,
ele tá indo pro inferno. Ah, não, eu frequento uma igreja, eu como um pãozinho, desse tamanhozinho, um pãozinho, eu tomo um suquinho desse tamanhozinho, então eu estou renovando a minha aliança na Santa Ceia do Senhor. Queridão, Judas tomou a Santa Ceia. Judas tomou ceia. Então, amigo, tomar ceia não é sinal de salvação, confirmação, nada. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que tem muita gente na igreja todo destruído porque fica tomando Santa Ceia de qualquer jeito. Faça uma autoanálise, faça uma introspecção mesmo. Será que você é cristão? Qual foi a última vez que você se trancou no seu quarto lendo a Bíblia, dobrou o joelho e orou? Qual foi a última vez que você realmente se colocou na disposição do Espírito Santo para abençoar alguém? Qual foi a última vez que você usou suas redes sociais para falar do amor de Cristo? Mas polêmica política você tá em todas. Aliás, nós temos um movimento evangélico que defende políticos, né? Tinha gente que defendia, hoje odeia o político, aí agora pegou outro político de estimação e defende, amanhã vai estar odiando cara, onde é que tá o evangelho equilibrado entre os nossos pastores que defendem tanto política? Onde é que tá o evangelho equilibrado entre os nossos eleitores cristãos que estão virando massa de manobra para um ou para outro? Hoje a gente tem crente de esquerda e tem crente de direita. Um tá errado, os dois estão errados, os dois estão certos. O que você acha disso? A bagunça se generalizou. Tiago vai nos ensinar o seguinte: mostra-me a tua fé, que eu mostro a minha fé com obras. Se nós não temos obras, nós somos hipócritas. Ah, não, mas a salvação é pela graça. Eu ainda vejo crente criticando espírita. Ah, não, os espíritas são muito caridosos, mas a doutrina deles é antibíblica. Pois é, a doutrina do cara diverge do que nós cremos que o evangelho ensina. Tudo bem, diverge, mas ele está ajudando um necessitado. A comunidade dele está alimentando pessoas carentes. Você não faz nada. Você não ajuda ninguém. Você tá com a sua geladeira abastada, um período de pandemia como esse, pessoas passando fome, você nunca ajudou ninguém. Ah, você é crente, então você vai pro céu, não vai pro céuzinho? Seu hipócrita. Ai, pastor Léo tá chateado, ofendido. Cara, sinto muito, brother. Eu sinto muito, o evangelho é esse. A minha confissão de fé é essa. Eu não vou ficar defendendo denominação. Eu não vou ficar defendendo evangeliquez. Eu não vou ficar defendendo político. Eu não vou ficar defendendo nada que fira os valores da palavra de Deus. Se você prefere, não, eu tenho o meu nicho aqui, a minha bolha dos crentes perfeitos. Beleza, é crente perfeito, mas os números dizem que o Brasil está uma porcaria. E não é assim, na última gestão presidencial que você tá falando. Não, desde sempre. Nunca o Brasil esteve bem. O Brasil sempre foi um país violento. Pergunta a opinião das pessoas no exterior. O Brasil é um país lindo, mas é muito violento. Brasil, mulheres peladas dançando carnaval, caipirinha e futebol. É isso a nossa visão internacional. Ninguém fala assim, Brasil, povo de Deus. Fala. Vai pra Europa e anda lá. Não, Brasil, crentes. Cara, a gente tá muito errado nos nossos valores e princípios cristãos. Então o que fazer? Simples. Voltar pro evangelho, voltar para a palavra de Deus, voltar para a essência que Jesus nos ensinou. Só que muita gente não conhece essa essência, porque só escuta o que o pastor prega. E o pastor, muitas vezes, é o pastor coaching, é o pastor da teologia da prosperidade, é o pastor que faz massa de manobra e lavagem cerebral nas suas ovelhas, porque preferem que todos andem de bicicleta com rodinha para dependerem dele e não ensinam as pessoas a buscarem a Deus genuinamente. Então não pense que o cristianismo falhou no Brasil. O que falhou no Brasil foi a igreja humana, não a espiritual. As denominações que se preocupam mais em crescer, em ter programas de televisão, em comprar terreno próprio, em aumentar o seu patrimônio como instituição, mas não ganham almas e não discipulam, não transformam, porque se ensinarem o evangelho de verdade, os membros da igreja vão se questionar. Se ensinar a Bíblia de verdade, a ovelha vai começar a falar assim, pastor, mas peraí, isso aí tá errado. E que pastor que é uma ovelha que questiona biblicamente? Nenhuma. Eles querem falar assim, pastor, em quem que eu tenho que votar? Pastor, eu tenho que casar com quem? Pastor, eu vou viajar, o senhor me abençoa para eu poder viajar feliz? Pastor, quanto é que o senhor quer das minhas finanças? Pessoas querem ser manipuladas, e esse é o nível do cristianismo do Brasil. A gente não corre o menor risco de dar certo nesse cristianismo que a gente vive. Não há a menor possibilidade. Quanto a nós, o diabo pode ficar tranquilo. Tranquilo. Quantos governadores a gente tem no nosso país preso? Pô, o cara, governador preso, era pra ser o cúmulo do absurdo. O cara que
comanda o Estado tá preso. Por que será, gente? Ah, entendi. É crente, ele é cristão. Podem ver que, olha, a Lava Jato pegou muito crente, sabia? Pegou muito cristão. Rapaz, você tá achando que é o quê? Mas, quando a gente faz esse tipo de denúncia, ou é hater, ou é invejoso, ou é o diabo. Quando um político que defende o cristianismo é preso, as pessoas falam que é o diabo se levantando. E ninguém vê o dinheirinho na cueca da vítima de Satanás, não é? É isso aí, galera. Hoje eu botei pra fora, desabafei. Se você gosta de vídeo assim, comenta aqui que eu até faço mais, que tem muitos assuntos. A gente precisa trocar uma ideia séria, tá? Se você não gosta, deixa o like também, que aí ajuda de qualquer jeito. O importante é você dar aquela força pro canal. Comenta aqui o que você pensa disso. E eu gosto muito que tem galera que manda uma bibliona assim nos comentários. Eu leio, eu respondo, eu dialogo, eu me sinto honrado quando a gente troca essa ideia. E os seus comentários são muito bem-vindos. E numa boa, não gostou? Pode deixar o dislike. De verdade, é um termômetro que nos ajuda também a compreender o rumo que o canal tá levando. Não que se mandar dislike eu vou deixar de fazer o que eu creio. Jamais, eu penso assim, pronto. Mas entender aqui o que vocês pensam é sempre muito bem-vindo para direcionar aqui o que eu entendo do canal, para a gente poder continuar crescendo de forma saudável e com a nossa fé equilibrada, tá bom? Um beijo no seu coração, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.